Bom dia aí, Lula. Bom dia, Patrícia, Lula Siqueira. Um abraço a todos os ouvintes aí de Nova Friburgo. Está aqui terminando uma férias. Depois de muitos anos, viemos aqui visitar a minha enteada, filha da Terezinha, Nicole, e aqui na Inglaterra, e é muito legal. E baseado nesse passeio aqui que nós tivemos, estão sendo excelentes anfitriões, nos levaram a vários lugares. Eu fiz várias reflexões para o programa de hoje, que o assunto é mediação em ação, né? Então, dizem que a Europa desmatou, né, o seu território. Eu não acho isso, não. Aqui na Inglaterra, uma coisa que eu percebi assim, muito interessante foi a distribuição demográfica organizada. E o caminho entre um local e o outro, além dessa distribuição, do crescimento ordenado, das construções que mantêm a originalidade e também proporciona qualidade de vida aos moradores, quando você se desloca de um local para o outro, é só verde, é muito verde, há muita preservação aqui, entendeu? Então, me fez colocar assim, uma pergunta aqui para a Terezinha. No Brasil, a gente vê que o Brasil é imenso, né? Mas existe um crescimento desordenado, uma distribuição demográfica nada organizada, nada controlada, não existe uma ação governamental para ajudar nesse sentido, e eu acredito que essa aglomeração de pessoas, né, no Brasil cria muito desconforto no dia a dia, na vida cotidiana do brasileiro, né? Aí vai minha pergunta aqui. Isso não é motivo para haver bastante conflitos? Olá, Lula. Espero que esteja tudo certo aí com a audição. Tá tudo certinho aqui, ele está me respondendo. É muito legal, assim, ficar perto do Lula, e fica o olhar dele, o sorriso, nos incentiva, né? Mas eu quero mandar um abraço antes de responder aqui a questão que o Ricardo brilhantemente, né, refletiu e nos traz. Eu queria mandar um abraço para a Jussara, que é a nossa ouvinte assídua, para a Renata e para os outros aí que o Lula vai me lembrando, o Sandro, né? Para todos aqueles que têm a assiduidade do programa, né, e têm nos prestigiado. Realmente, na semana passada, o programa foi bem light, nós mandamos algumas músicas bem interessantes, uma reflexão sobre as coisas e os sentimentos, como isso nos afeta, como a questão emocional pode nos levar a desalinhos econômicos, né? Pessoas que são muito presas à questão material, sem nenhuma reflexão. Isso tudo nós tratamos no programa anterior que nós gravamos e tivemos a boa audiência aí que o Lula já nos informou. Então, respondendo aí a pergunta que o Ricardo traz com relação à questão ambiental, à expansão demográfica, à utilização do meio ambiente de uma forma bem administrada, né? E de uma forma bem racional. Eu assisti, com relação a esse tema, eu assisti um encontro da OAB do Ceará, e uma das palestrantes, que não tem o nome dela aqui, infelizmente, mas ela trouxe questões bem interessantes. Em primeiro lugar, enquanto não houver
um diálogo sobre meio ambiente, o diálogo entre a população, entre a prefeitura, as autoridades, né? Não haverá condição de, no Brasil, haver a situação brilhante que a gente vê aqui na Inglaterra, né? A Inglaterra, não estou falando de Londres, estou falando de uma cidadezinha aqui do interior da Inglaterra, mas a gente percebe que há uma preocupação em destinar o meio ambiente para a convivência, né? Havendo essa interatividade entre o humano e os recursos naturais, né? Sejam recursos da vegetação, recursos hídricos, seja recursos que vai desde a parte de manutenção mesmo, que é a parte de esgoto. Tudo isso aqui, as pessoas já aprenderam a se organizar. Então, nós passamos assim por campos extensíssimos, né? Extensos, coloridos, fazendas de lavanda, nós vimos assim vários parques, e a gente percebe que realmente no Brasil não tem. Aí eu volto a falar daquilo que a gente vem conversando no programa, com relação à questão da mediação na administração pública. Quando se fala em administração pública, a que se remete? Se remete à questão de cobrança de IPTU, se remete a como é que eu vou legalizar a minha obra, a rua será calçada ou não. Por exemplo, né, a rua que tem aí perto da rádio, eu vou falar com você francamente, Ricardo, eu vou falar um negócio. Aí, Lula, que vergonha essa rua, hein? Eu vou ficar com vergonha de entrar aí, hein? Eu vou mandar para o prefeito aquela música. Eringia, mas não é só essa, não, né? Eu vou mandar, olha só, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para o prefeito aquela musiquinha assim, olha, se essa rua fosse minha, entendeu? Eu mandava asfaltar, pelo amor de Deus. O que você vê aí? Você vê a falta de diálogo. Você vê que não há uma conexão entre a necessidade dos moradores e essa necessidade de se manter um meio ambiente saudável e agradável. Então, a primeira coisa que eu acho que nós precisamos efetivamente é dialogar sobre o que é o meio ambiente. O meio ambiente, será que é só cuidar de desastre, como aconteceu em Petrópolis, por exemplo, como em Brumadinho? Será que meio ambiente pode ser tutelado e simplesmente cuidado só pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública? Ou ele, no processo de tutela coletiva, ou seja, num processo que envolve várias pessoas, será que essas pessoas não teriam que ser ouvidas? Então, enquanto se persistir no Brasil essa ideia muito mal estruturada de que a administração pública está lá no ápice e nós, réis seres humanos, porque acho que eles nos tratam como réis, né? Nós somos ninguém. Nós somos aquela pessoa que paga o IPTU e se você não pagar, você é executado. E se você na execução, se você não pagar, tira um dia da sua conta, inclusive de salário, não quero nem saber. Sem ser avisado, né? Sem ser avisado. É isso que nós somos. Então, gente, a necessidade da mediação, a necessidade de um diálogo, ela se mostra assim urgente, sabe? Enquanto se persistir essa estrutura política em que você vota naquele interesse meu, você não vota naquela pessoa, você vota no teu interesse. Só que teu interesse não pode ser só seu. Mas como é que você vai entender isso, se não for através do diálogo? Se aquele seu vizinho, se aquela pessoa que vai trabalhar na sua casa, se ela não tem oportunidade de conversar com você, e nem conversar, por exemplo, com o secretário do meio ambiente, com o secretário de obra. Como? Ela não tem como.
Então, o problema que eu vejo, a diferença que nós estamos nos deparando aqui, é efetivamente com a noção do meio ambiente. O que é meio ambiente? A meu ver, o pessoal daqui mantém, vamos dizer assim, vamos usar uma expressão meio popular, está mandando muito bem na questão ambiental. Eu não estou falando de Londres, não estou falando das grandes metrópoles, tem as mesmas situações. Eu estou falando assim de cidades pequenas como Nova Friburgo, né? Estou falando da nossa cidade, que é bem parecida com o local onde nós estamos, né? Que é Litchfield. Eu acho o seguinte, o que eu percebo é que enquanto que não há esforço nenhum, né? Eu não vejo esforço nenhum em Nova Friburgo. Aqui, ao mesmo tempo, aqui não são bairros, são chamados de locais. Nós tivemos em vários locais, né? Enquanto cada local se preocupa com o meio ambiente, de ter um parque, mas um parque bonito, você vê uma água transparente, você vê campos, você vê que não fica nenhum aglomerado, porque tem em todo lugar e bem espalhado. Os locais são um longe do outro, entendeu? E mesmo cada local, as construções são construções que não agridem ninguém, que respeitam as normas, né? E o que a gente vê, Friburgo, né, uma cidade linda. Quando você constrói num lugar que não deveria construir, você, em vez de estar embelezando a natureza, você está destruindo a natureza. Ou seja, você acorda de manhã, sai de carro, aí você vê uma construção irregular ali, outra ali, uma destruição ali, e aí é lógico que isso fica no subconsciente, isso vai gerando uma sensação ruim, né? Quando você vive num ambiente em que não há fiscalização pública, não há... por exemplo, nós tínhamos lá aquele para o turista e para o próprio friburguense, final de semana, para ter um direito a lazer natural, existia aquele circuito Pedra Branca, não conseguiram manter aquilo. É impressionante, gente. Não é? É uma coisa impressionante. Então, eu acho que esse fechamento, essa destruição, esse pessoal que está administrando, que não está praticamente fazendo nada para melhorar isso vai ficando dentro do cidadão e é uma coisa, eu saí daí, parecia que tinha uma nuvem cinzenta, entendeu, em cima de mim. Eu não enxergava nada além dessa nuvem cinzenta. Aqui, graças a Deus, essa nuvem se dissipou, entendeu? Mas é assim que eu estava me sentindo. Então, qual é a minha pergunta, saindo fora também dessa ineficácia do poder público, né, que a gente vê, porque vê até por comparação, né, uma coisa absurda, né? Esse descaso com a população, com a natureza, com tudo isso, fica aqui. Será que a gente, vendo essa coisa ruim, vivenciando o dia a dia, isso não vai... esse crescimento desordenado, construções irregulares, falta de respeito, né? Não há interesse nenhum em tentar resolver isso. Parece que o interesse do poder público é só arrecadar dinheiro, arrecadar impostos. E isso acaba não sobrando para a nossa sociedade. Será que as pessoas acabam não tendo mais conflitos, problemas, brigas? Isso não vai refletir num ser humano para o outro, isso não piora a situação? Porque eu não vejo um clima de paz numa situação como está sendo conduzido a nossa vida aí. O que você acha? Olha só, você tem toda a razão, né? O ouvinte daí pode participar, dizendo o que acha, dizendo se tem opinião diferente ou alguma ideia, né, que possa atender aí aos anseios que você coloca. Mas o que eu quero dizer, a diferença, quer ver uma coisa? Aqui, quando uma pessoa vai fazer uma construção, ela tem que pedir autorização ao vizinho, né? Começa por aí. Segundo, ela tem que avisar a vizinhança que a casa dela vai entrar em obra. Você imaginou isso no Brasil? Vai ter uma briga danada,
que vai acontecer? O pessoal vai para a Câmara de Vereadores, o pessoal vai para o Judiciário, vai para a Defensoria Pública, o pessoal vai pedir ao juiz uma liminar, o juiz vai dizer que isso é direito privado, que todo mundo, cada um é dono da sua propriedade, e mesmo que tenha uma lei, eles vão tentar derrubar essa lei, dizendo que o direito privado é mais importante que tudo. Mas, infelizmente, eu tenho uma notícia triste para dar para as pessoas, de que ninguém é dono de nada. Desculpa a expressão, mas ninguém é dono de porcaria nenhuma. Até aquilo que está dentro de você, um dia vai para o vaso e vai embora. Ou seja, você não é dono de M nenhum. Entendeu? Você que está aí nos ouvindo, que se acha dono e poderoso, porque você tem propriedades, eu tenho que te dizer que se você morrer, você não vai levar nada, e se você não administrar bem o que você tem, o que você vai deixar? Você vai deixar uma vida desorganizada para os seus filhos. Segundo, o que você vai deixar para os seus vizinhos, para a sociedade, para a comunidade? Você vai deixar um meio ambiente degradado. Tem gente que acha que pode, por exemplo, jogar esgoto in natura no rio. Tem gente que acha que pode fazer uma construção na beira do rio. Tem gente que acha que não tem que respeitar aquela faixa da mata ciliar, que é aquela mata, né, conforme o próprio nome diz, mata ciliar, né, é o cílio dos rios. Já viu como os nossos cílios nos protegem os nossos olhos? Essa mata ciliar, ela protege os rios, protege a margem do rio. O que as pessoas querem? Aí vai no INEA. Aí, não, então a INEA diz que não, que só pode fazer naquele a metragem X. Aí a pessoa vai para uma liminar. Aí o juiz, que também não deve ter cílio, sei lá, não sei o que ele tem na cabeça, pode dizer, olha, tudo bem, então pode construir. Aí vem uma enchente, aí rebenta com tudo. Aí vai falar o quê? Imagina, o poder público que não faz nada. Aí você vai ver aquela vida daquele cidadão. O que acontece? A rede de esgoto dele está dentro do rio, a casa dele foi construída perto do rio, a casa dele foi construída sem que a prefeitura tivesse qualquer interferência ou intervenção ou autorização da prefeitura. Pior, ele está dentro do loteamento que sequer tem aprovação e a fiscalização dos parâmetros mínimos da prefeitura. Então, o desastre está aí. O problema todo está das pessoas se colocar no lugar do outro. Dá a impressão de que o Brasil vive um período de escassez, sabe? E eu acho também que existe aí uma certa escassez de respeito ao outro. E é o que a mediação tenta levantar. A mediação tenta mostrar para as pessoas que ela precisa viver ao lado do outro, e não é correr na frente do outro. Nós temos aquela ideia do Ubuntu, não sei se vocês conhecem essa história, logo depois que o Ricardo falar, eu vou trazer essa história para vocês. É muito interessante. Vai lá no Google e pesquisa sobre Ubuntu. É que todos estão juntos. Nós vamos contar mais ou menos essa lenda logo depois da fala do Ricardo ou do intervalo, porque nós estamos aqui online e no online a gente não fica olhando para o Lula, né, Lula? Aliás, Lula, adorei o seu show de rock. Olha que eu sou meio assim, meio antiquada, né? Mas, gente, o show de rock, o programa do Lula, sexta-feira, às 8 horas, aí na Rádio Comunidade, é de arrasar. Maravilhoso, tá? Eu adorei, né? Porque eu adoro rock progressivo, né? Pink Floyd, Led Zeppelin, Jeff Beck, blues, rock. Então, foi incrível. Nós botamos, enquanto Terezinha fez uma comida aqui, ela ligou o rádio alto e eu fiquei sentado ali, tomando um vinho com ela enquanto ela fazia a comida e conversando, só ouvindo aquele som que preencheu meu ser aqui, né? Entendeu? Foi muito legal. Mas aí, Lula, está de parabéns. Eu vou passar a participar contigo aí nesse programa aí, hein, como ouvinte, e vou dar algumas sugestões aqui que rolou aqui na minha cabeça, que foi muito legal. É que o Ricardo tem o Old Friends, né?
Os olds, que são os amigos dele da adolescência aí. Temos um grupo até hoje, que é um grupo de rock, né? Eu tocava também violão, guitarra, só que eu parei, eles continuaram até hoje, né? Então é um grupo que faz até show lá no Rio de Janeiro, naquele restaurante lá na Barra, eu esqueci o nome lá que eles fazem, Empório, no Recreio. Eles volta e meia fazem show lá, chama-se Somos Nós. Bom, aí é o seguinte, voltando um pouquinho antes do intervalo, eu queria falar o seguinte, é muito legal, dando assim, fechando esse pedaço aqui, né, que os bairros são distantes, os bairros, né, que chamado local aqui, são bem distribuídos, muito verde, parque e local de caminhada, em todos eles tem parques, e quando você se desloca de um local para o outro, por exemplo, daqui até Londres, tem vários locais, inclusive tivemos em Greenwich e tudo. Quando você sai de um local para o outro, é só verde, não tem nenhuma construção na estrada, ninguém permite que se construa na estrada, entendeu? Isso não existe, né? Bom, antes agora do intervalo, eu também queria dar aí um abraço à minha irmã que está em Portugal, estou com saudade dela já, Maria Alice, ao Inácio, meu sobrinho também, a Anne, a Beatriz, que é minha neta sobrinha, né? E o meu irmão José, lá em Espírito Santo, que estão ouvindo nesse momento a rádio, todos eles. E também o nosso povo de Friburgo, essa cidade maravilhosa que eu escolhi para viver e que amo e que adoro, e estarei de retorno, se Deus quiser, semana que vem. Ok? Vou pedir aí meu amigo Lula Siqueira, esse grande estudioso do rock, para colocar aí aquela vinheta a nossa vinheta aí do meio do programa. E voltaremos logo após. Terezinha, mais alguma coisa para falar? Eu queria falar, então, como é que começou a história do Butum, né? Daqui a pouco, depois do Daqui intervalo. a pouco, depois do intervalo. Tá bom, então. Intervalo aí, alô, Lula, manda ver aí. Um abraço para todos os ouvintes aí, hein? Ai, meu Deus, muito legal. Bom, pessoal, eu não sei se o Lula vai estar colocando a vinheta, mas enquanto ele não coloca, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a história aí do Butum. Então, conta-se o seguinte, um grupo de amigos, né, de crianças, eles foram para uma competição. Quem ganhasse aquela competição ganharia uma cesta de doce. Então, começou-se a corrida, e aí, quando estavam 2 ou 3 perto de chegar a ganhar, aí eles esperaram os outros para que todos chegassem juntos e, então, recebessem a cesta juntos. Aí, perguntado a eles por que isso, por que aquele que realmente poderia estar na frente aguardou o outro, ele disse o seguinte, como que eu ia saborear essa cesta sozinho, né? O ideal seria mesmo com meus parceiros, com meus colegas. E todos ficariam tristes se não ganhassem. Só um ficaria feliz. Então, o Butum é isso, né? É onde todos ganham. E a mediação, ela tem muito esse propósito, né? Em que todos ganham, todos vençam. Por quê? Não é porque uma pessoa é melhor que a outra. Quando a gente fala todos vençam, não é no sentido de que eu tenho uma fala melhor, ou eu tenho uma ascensão melhor sobre aquelas pessoas que estão ali naquele grupo, a minha ideia será melhor. Não. É quando todos têm oportunidade de colocar a sua ideia. É muito diferente. É muito diferente entre uma pessoa que tem a ascensão sobre a outra, ou sobre outros, e as pessoas que dialogam entre si. E se todos propiciam que um ouça o outro? Essa é a base da mediação. Por isso que todos têm que vencer. Não é só um vencer.
Muito interessante essa sua fala. Não vai ter intervalo, ótimo. Ah, não? Vamos em frente. Ih, que legal! Muito interessante essa sua fala. Agora eu faço uma pergunta para você. É isso que nos ensinam na vida, na escola, em casa? Você aprendeu isso? Que tem que chegar junto ou tem que ser o melhor, chegar na frente de todo mundo, que se dane os outros, e você que é mais importante e tem que ficar acima de todos? É isso que a sociedade ensina? Então, interessante Esse essa ensinamento pergunta, é muito né? legal, né? Porque foi uma atitude espontânea daquelas crianças na África, não foi? Quando o rapaz ele foi feita uma corrida, né, que você explicou, e quem chegasse primeiro lá ganhava um doce, não é isso? Era um doce? Uma cesta de doce. Uma cesta de doce. E as crianças, por livre, espontânea consciência, não digo nem vontade, crianças, esse ser maravilhoso que ainda está intacto, né? Fizeram questão de chegar juntas para dividir a cesta de doce, né? É um tremendo exemplo isso, né, para a gente, um exemplo de humanidade, né? Então, é interessante, né? Você traz, por incrível que pareça, aí ensino isso a gente, sim. A nós todos, desde que a gente nasce, estamos dentro de um contexto de religiosidade ou não, né? Dentro do padrão da religião. Por exemplo, na seara espírita, nós temos aí a questão de todos os ensinamentos espíritas, né? No sentido de que você deve olhar o outro, você deve praticar o bem, você deve praticar a caridade. Quando você está bem, todos estarão bem, porque você vai emanar uma energia positiva. Todas as religiões, se você olhar, né? A religião católica, a religião evangélica, né? Todos eles ensinam isso, né? Na questão cultural também, nós temos muito desses ensinamentos, né? Você vê muitos grupos organizados, são ONGs, são organizações não governamentais. A gente vê tudo isso. O que a gente não vê, que eu acho que a gente não está vendo, é seriedade na nossa representatividade como cidadão. Então, o cidadão generoso, ele acaba ficando acanhado. Ele acaba ficando dentro de um casulo. Ele diz assim, gente, eu não tenho poder nenhum. Você quer ver uma coisa muito legal? Olha, vai lá marcar uma audiência com o prefeito, Johnny Maicon. Eu fui lá no ano passado. Em julho do ano passado, ele teria horário para mim em março desse ano. Só que quando chegou em março desse ano, eu já resolvi a situação de outro jeito. O problema é que a gente precisa ter autenticidade. O que nós precisamos é nos reunir, nos organizar na parte civil, entre nós, entre a vizinhança, entre as pessoas do nosso trabalho, entre os empresários, os comerciantes, as pessoas que têm religião. O problema todo é que há um funil de opressão. Esse é o grande problema. Vou passar para você que eu vou tossir, viu? Então, é o seguinte, eu acho que você falou tudo agora, né? Quem está pensando em melhorar, né, o convívio social, quem está pensando em melhorar o convívio social, está ficando cada vez menos sem espaço, né? E por falta de lei, de cumprimento, de fiscalização, de policiamento, nós estamos sendo obrigados a conviver com
situações muito desagradáveis, né? Em nossos bairros, né? Vou dar, por exemplo, né, uma situação. Hoje em dia, se você está na sua casa, deu 10 horas da noite, você quer dormir, e existe uma festa numa casa próxima, muito alta, um som muito alto, absurdo, que não te deixa dormir, se você ligar para a polícia, ela não vai, ela diz que não vai, entendeu? Então, é complicado essa situação, né? Então, eu acho que está na hora que a gente não tem que mais procurar o político, né? Porque o político não está fazendo mais nada pela sociedade, nada pela gente. Nós temos que nós nos unirmos para exigirmos para poder exigir, né, da prefeitura, dos órgãos públicos, o cumprimento das normas que nós precisamos para ter uma vida mais agradável, mais feliz, né? Ter um convívio social melhor, mais humano, né? Não um crescimento mais ordenado, né? Tem um exemplo aqui que eu estava vendo aqui na Inglaterra, por exemplo, que a minha enteada falou, que teve um cara que pegou uma casa ali antiga, destruiu, foi construir e começou já a construir uma nova casa ali. E, de repente, lógico, logo denunciaram, a prefeitura fez ele desmanchar tudo e obrigou pagou uma multa alta de construir com o mesmo material que ele destruiu, né? Então, esse sentimento de respeito, né? Esse sentimento de respeito, até mesmo o silêncio, né? Eu, por exemplo, não sou obrigado a ouvir um som absurdo que ultrapassa o limite dos decibéis, porque uma pessoa resolveu abrir a janela e botar um som alto. Dá licença, gente. Ouve para você. Ou bota um headphone aqui, como eu estou aqui, e ouve para você. Ou ouve baixinho na sua casa. Entendeu? Por que essa necessidade de querer mostrar, de querer aparecer, eu sou assim, de se impor de uma forma agressiva, né? De uma forma estúpida, de uma forma que incomoda, que causa dano nas pessoas, né? E não há mais fiscalização nenhuma para isso. Você não tem a quem recorrer. Se você tem medo, as pessoas têm medo de fazer uma denúncia e depois você não sabe quem é a outra pessoa, vai lá e te afronta na sua casa, ou pode até te dar um tiro, te ameaçar. O que estamos vivendo aí, gente? Que sociedade é essa? Impunidade, né? A pessoa mata, a pessoa faz isso, faz aquilo, ninguém vai preso, ninguém rouba, ninguém vai preso, daqui a pouco está fora. Para onde nós estamos caminhando, né? Então, não há como. O Brasil é um saco de problemas sérios, e estamos aguardando as pessoas se tocarem que a mediação está aí para dissolver tudo isso aí, né, Terezinha? Para dissolver isso. Que a mediação a mediação na política, na sociedade civil, nas escolas, nas empresas, né? Direto na sociedade, eu acho que vai incomodar muito quem não quer que o ser humano seja mais humano e que o nosso mundo aí, né, onde nós vivemos, seja realmente melhor, né? Eu acho que tem pessoas que gostam de ver a gente ameaçado, encurralado, com medo, né? Porque aí eles podem se impor cada vez mais. Você não acha isso, Terezinha? Concordo plenamente. Eu, desde 2010, quando eu conheci a mediação, eu achei que, nossa, parece que chegou no momento certo nesse país, né? Existem países que nem precisam de mediação, eu acho, né? Você vê que as pessoas têm falado tanto de mediação que até ontem, numa palestra que eu estava ouvindo, a pessoa chamou a atenção para a seguinte situação. Deixa eu endireitar meu cabelo aqui, que está me incomodando. Negócio de online é assim mesmo.
como diz o outro, né? Quem sabe faz ao vivo. Acho que quem falava isso era Silvio Santos, né? Não é, Lula? Então, a mediação chegou no momento certo aqui no Brasil, né? Então, como eu estava falando, na Ucrânia, por exemplo, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, hoje eles já falam, olha, eles não falam mais em grandes elites, grandes países de elite, eles falam em tentar uma mediação entre a Rússia e a Ucrânia. Isso é que eles já falam hoje. Então, hoje a mediação ela já é viva na sociedade. E ela veio justamente para que a gente possa crescer como sociedade mesmo, porque a sociedade é formada por nós mesmos, pela nossa qualidade ou pela nossa falta de qualidade. Você vai estabelecer um padrão civilizatório dependendo do discernimento, do conhecimento ou da falta disso, né? Por exemplo, se você tem uma sociedade que é mal instruída, mal educada, uma sociedade que está cheia de vícios, vícios reais, como, por exemplo, você falou aí da polícia, a polícia ela não tem que ser truculenta. Trazendo exemplo aqui para a Inglaterra, a polícia aqui ela instrui. Aí no Brasil a polícia mata. Aí você vai dizer, mata bandido. Gente, nós não temos pena de morte no Brasil. Então, onde está a distorção? A distorção está naquilo que eu falei sobre o funilamento, antes da minha tosse, né? Do funilamento desses poderes que são, desculpa a expressão, não são do bem. O que a mediação busca é a paz. E o que essas pessoas que estão nessa instituição eles buscam? O poder. Eles buscam a visibilidade. Eles não buscam a solução do outro, o problema do outro. Eles não buscam ouvir o outro. Então, o que nós temos hoje realmente, que você tem razão, é que temos problemas, por exemplo, na escola. Você vê que o número de problemas de violência na escola é grande. Só que como é que é colocado hoje na mídia ou pela própria escola? Como um fato isolado. E não são fatos isolados. São fatos que são a ponta de iceberg de um movimento, de uma sociedade violenta. Brasil acabou sendo, em cada região dele, como uma sociedade violenta. Então, o que nós temos hoje do Brasil? E por que a mediação é tão importante? Porque a mediação ela convida também essas instituições a conversar. Por exemplo, o que tem a ganhar uma pessoa que ocupa alto posto em uma instituição e ganha um salário muito diferente do que a maioria dos brasileiros, e ela tem, por exemplo, casa em Miami, ou uma casa em Portugal, na Inglaterra, aí ela fica 6 meses no Brasil, 3 meses em um lugar, 3 meses no outro, à custa de quê? Né? Nosso dinheiro dos nossos impostos. Né? À custa da pobreza, né? Da própria violência. Por exemplo, o incentivo às armas. Será que não deveria ter um diálogo maior com a sociedade, entre as instituições e a sociedade? O que a sociedade quer? O que o pai de família quer? O que o filho, a mãe, o professor quer? Do que ficar colocando arma na mão das pessoas? Você falou uma coisa assim, né? A pessoa que fala assim, você tem que estar armado. Quer dizer, não é a pessoa que fala isso, né? Que tem que estar armado, né? Para se defender, que você é homem do bem, se o bandido está armado, você não. Então, é sinal que não tem mais solução. Eles não querem arrumar uma solução para a sociedade, para aquele ser humano, aqueles seres humanos que estão em condições de se tornarem bandidos, porque o descaso que a sociedade tem com essas crianças que estão nascendo dentro dessas situações, com certeza vão ser futuros bandidos
que a sociedade, aquela privilegiada que está lá em cima, vai mandar matar daqui a pouco, né? E então, isso aí que você falou realmente é uma coisa assim absurda, uma coisa que fica na minha cabeça. Como é a aposentadoria nossa aqui dos civis, nós que ralamos aqui no dia a dia, nós escravos aqui, né? Qual é o limite da nossa aposentadoria? Como são nossos salários? Como são nossos benefícios? E vai lá no poder público, vai ver como são os salários deles. Pega lá no escalão lá, no alto escalão, no médio escalão, para ver como é que é. E os benefícios que eles têm. Vocês acham que isso é justo? É correto? É uma pergunta que eu deixo aqui no ar para vocês, né? A gente está vivendo como cordeirinhos, né? Aceitando tudo, se encolhendo com medo dentro de casa, sobre ameaça, sobre... E assim a gente vai vivendo. Aí sabe o que acontece, meu amigo? Vai ficar doente, vai pegar um câncer, uma gripe todo mês, Covid, porque essa coisa que fica dentro do ser humano não tem para onde sair, cara. Não tem para onde sair, porque nem falar você fala, né? Você não consegue falar. Não há diálogo sobre isso, não há oportunidade para que a gente fale sobre isso. Então, isso fica lá dentro. E esse negócio lá dentro vai se tornar você um cara mais carrancudo, um cara agressivo, vai se transformar em doença, né? Então, gente, não estou vendo ninguém apresentar soluções, nem que seja a médio e longo prazo, para melhorar a vida do ser humano em nosso país, nosso querido e amado Brasil, né? Não estou vendo ninguém se esforçando para arrumar solução, boas soluções, para a gente ter uma vida mais agradável dentro de uma cidade como a nossa, aproveitando bem toda aquela beleza natural, o meio ambiente, criando parques, criando circuitos, preservando, não deixando que construções feias e irregulares e perigosas comecem, entendeu? Eu não estou vendo isso, não estou vendo nenhum movimento em torno disso. Eu estou aqui falando junto com vocês aí, povo ouvinte, que eu tenho certeza que dentro de cada um de vocês aí, essa consciência existe, né? Existe. Por isso que o nosso programa é mediação e ação, né? A mediação não é para ficar dentro de uma biblioteca ou no meio intelectual. A mediação é para sair para o povo, né? A mediação ela é para estar junto com todas as pessoas. Por exemplo, nós vamos ter cursos de mediadores agora em agosto. Quem quiser ser mediador, fazer o curso, pode fazer. Se a pessoa quiser ser mediador, que seja. Agora, existe, aí vai aprender quais são as classes de mediadores e tudo direitinho, mas é interessante você divulgar essa cultura da paz, né? É muito interessante que você comece a perceber que existem pessoas pensando diferente. Então, não é que nós somos donos da verdade, mas quando a gente começa a olhar os preceitos da mediação, a gente, por exemplo, a escuta ativa, né? Você viu o que você falou e eu não te interrompi, né? Você está falando e o ouvinte está ouvindo, mas o ouvinte está concentrado no que você falou. Tem gente que, quando você está falando, está pensando outras coisas, está... Ah, meu Deus do céu, tem que fazer compra, tem que pagar conta, tem que isso, tem que aquilo. Você faz uma reunião, por exemplo, com alguém que tem poder de decidir algo. Aí, o que acontece? Essa pessoa não está nem aí para o que você está falando. O que acontece no Brasil, realmente, precisa de passar por uma, vamos dizer assim, uma recarga civilizatória. Nós estamos precisando nos reeducar. Nós estamos precisando olhar o outro. Nós estamos precisando dizer ao outro as nossas necessidades sem violência.
né? Como diz o Marshall Rosenberg, sermos mais girafas, né? Com o pescoço comprido, para que a gente possa pedir amorosamente aquilo que nós estamos necessitando. Só que nesse momento de vida do Brasil, em ebulição, em várias situações, e eu digo também no momento de escassez, né? Uma escassez moral, uma escassez de responsabilidade, de compromisso, principalmente, porque nós não passamos por uma escassez econômica. Segundo o ministro da Economia, tivemos o mais alto índice de arrecadação de imposto. Significa que o Brasil é muito bem, obrigado. Nós não estamos passando também por nenhuma escassez de alimentos. A agricultura também está muito bem, né? Os agricultores estão aí dizendo que está bem. O que nós estamos passando? É realmente por uma escassez moral, uma escassez de responsabilidade, de autorresponsabilidade, o que em mediação nós chamamos de não empoderamento. Nós precisamos nos empoderarmos daquilo que nós estamos efetivamente precisando comunicar. O que eu preciso? Eu escrevi um artigo, quem quiser digita lá no Google que vai encontrar, eu disse o seguinte, com relação à comunicação não violenta, eu digo que eu não sou usina de reciclagem, porque tem gente que acha que a mediação é todo mundo de mãozinha posta, fazendo meditação, olhando todo mundo zen. Não é isso não, gente. Nós somos seres humanos. A mediação é para a gente ter em nossas mãos instrumentos de aprendizagem. É para isso que existe a mediação. A mediação ela não existe para resolver o problema que eu estou aí pedindo ao prefeito Johnny Michael, já vai fazer um mês, que é olhar a rua João Erige, que é olhar a rua Frussá. Eu estou sendo egoísta? Não. Eu não estou falando só para mim, não sou eu que uso a rua. Mas, gente, eu estou sendo ouvida. Eu estou falando numa rádio que tem uma boa audiência. E até agora nós não recebemos uma comunicação do prefeito, nem do secretário de obra, nem do secretário do meio ambiente, nem do vice-prefeito, nem de ninguém. Você acha que isso é normal? Então, isso mexe com o quê? Isso mexe com a autoestima do cidadão. Isso mexe com aquela coisa da invisibilidade. Nossa, eu não sou ninguém. Por exemplo, eu, no ramo da mediação, eu me sinto assim um pouco. Eu não sou ninguém. Em Friburgo, eu não sou ninguém. Mas eu sou alguém para as pessoas que eu faço mediação. Isso eu sou alguém. Existem pessoas que nos atacam? Existem. Inúmeros. Nós estamos passando por inúmeros problemas. Então, mas eu estou seguindo o meu caminho na mediação, como mediadora. Continuo seguindo. Eu ganho para trabalhar na mediação? Às vezes sim, às vezes não. Mas o que eu ganho de prioritário? É a minha aprendizagem. É o que eu estou aprendendo. O que eu estou aprendendo a fazer de melhor. E eu queria hoje terminar o programa, que nós já estamos aí quase chegando no final, vou passar para o Ricardo para ele fechar e fazer as considerações finais. O que eu estou aprendendo é pedir. Não é com humildade, não. Não quero ser humilde. A humildade, para mim, é um grande ranço do subdesenvolvimento. Nos disseram duas coisas que eu acho muito erradas. Primeiro, que nós temos que ser humildes. Segundo, que nós não temos que ser vaidosos. Ou seja, você tem que ser humilde, chegar, coitadinho de mim, eu queria tanto te pedir. Não, gente, você precisa ser assertivo. Eu aprendi a ser assertivo. Outra coisa que eu aprendi é me valorizar. Se as pessoas estão me atacando como mediadora, dizendo blá, 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 o problema é delas, elas que continuem. Eu estou no meu oceano azul, porque eu estou empoderada na minha decisão. E aprendi com a mediação a ser assim. Eu não aprendi com a mediação a ser usina de reciclagem, não. As pessoas vêm, bate, 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 e eu fico aqui reciclando aquilo tudo que me socaram? Não. Na mediação é o seguinte, olha, dava para você
pensar antes de me bater, porque se você bateu agora, não haverá segunda vez. Até o ponto que jamais alguém vai te bater. Por quê? Você vai perceber, você vai começar a se proteger, você vai se responsabilizar, se empoderar-se em inúmeras situações. Então, o que eu queria deixar aqui como palavra final é isso. Nós estamos preparando um belíssimo curso de mediação. Depois nós vamos deixar os contatos aí na rádio. Vocês terão os contatos nas redes sociais. Mas eu convido também a relembrar a música que eu trouxe para vocês na semana passada, que diz um trecho dela. Não é sobre ter tudo para si, mas saber que em algum lugar alguém zela por ti. Então, é assim, nós somos protetores uns dos outros. E a mediação pretende chegar nesse nível, nesse ponto de excelência, em que sejamos protetores uns dos outros. Bom, sejam felizes. Deixo aqui meu abraço para todos que nos assistiram, para a Maria Alice, que está lá em Portugal, para a Jussara, para a minha netinha, minha filha, meus genros, que estão aí no Brasil. E já estou chegando, gente, desembarcando daqui uns dias. Muito obrigada, Lula. Muito obrigada, Patrícia. Rádio Comunidade, sintonize a rádio, faça programa na rádio. Olha aí, gente, é muito legal. Aqui é o lugar que eu efetivamente comecei a ser ouvida. E, Johnny Michael, vou aí no seu gabinete, hein? É isso aí, gente. A minha palavra aqui, final, aos ouvintes, é que brasileiro, friburguense, todos os brasileiros, vocês não merecem esse tipo de tratamento que estão tendo, tá? Vocês merecem o melhor, mas isso vai depender de nós, civis, públicos, sem comprometimento com político, com nada, de nos unirmos, né, para podermos organizar a nossa sociedade, coisa que eles não conseguem fazer, para que nós podemos, homens do bem, ser donos da rua, né, vivermos bem e deixarmos as coisas boas para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar partindo, né? E é muito demore muito. Pode demorar um pouco, mas que, pelo menos, né, gente, a gente proporcione um caminho mais feliz para aqueles que vão ficar. Nós vamos ainda nos organizar. Obrigado, Rádio Comunidade. Obrigado, Lula Siqueira, Patrícia Piquet, ouvintes, a todos vocês aí. Vamos sair do ar. Daqui a pouco estamos juntos. Isso aí. Universidade do Coração. Vamos aí, gente. Muito obrigado. Daqui a pouco o Lula corta a nossa fala aí. Daqui a pouco vamos passar o link, né? Vamos deixar no site da gente, não agora, www.mediatum.com.br, para inscrição também no www.coimbrebpi.com.br para a inscrição do curso de mediação, ok? Vamos nos tornar melhor para nos organizar melhor para fazer isso aí melhor, porque eles não fazem, eles só querem sugar a gente. Eita, o rapaz está zangado. Mediação dele, Lula. Obrigado aí, gente. Beijo a todos aí. Beijão. Beijo. Beijo no coração de todos vocês. Não sei dos